Oi, pessoal, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de arte de hoje, nós vamos falar sobre a psicologia da arte. Então, quando a gente fala de psicologia, a gente remete a um assunto, né, que primeiramente nos traz um sentimento de terapia, de uma coisa, de cura, de um processo de melhora da nossa saúde, né, e tal, mas também a gente remete a coisas da mente, né, e funcionalidade do nosso corpo em relação a alguma coisa. Então, isso a gente remete logo à psicologia. Bom, na aula passada a gente falou sobre a sociologia da arte e antes de falar sobre a psicologia da arte, é importante a gente falar da sociologia, né, como a gente fez. Por quê? Porque a sociologia da arte, a gente vê a arte como um produto da sociedade. Se a gente vê a arte como um produto da sociedade, logo esse produto social vai interferir numa questão de percepção humana, que aí a gente fala na psicologia, né? Isso é tratado na psicologia. E aí, o que a psicologia vai analisar nesse sentido? Ela vai envolver, né, o que corresponde à criação da arte e também à apreciação da arte. A criação da arte, porque ela vai tratar do nascimento, né, do desenvolvimento de uma arte, né, da criação artística, mas também da apreciação. Por exemplo, tem uma artista que a gente admira, então a gente aprecia. Ou então, quando nós fazemos uma música, um texto, um cordel, um quadro, uma foto, aí a gente já está criando uma arte, não é isso? Então, pessoal, a gente percebe que a psicologia ela vai englobar essas duas coisas que são extremamente importantes, né? Que é a criação e a apreciação da arte. São duas coisas que são necessárias, né? No processo no processo da arte no todo, desde a sua criação, né? Da sua existência, do desenvolvimento da existência até o seu resultado final, que é a apreciação. Então, através disso, né, a gente pode perceber que existem processos mentais e culturais que vão desenvolver essa arte. Então, no processo de criação, tanto eu tenho um sentimento, uma coisa mental, uma idealização mental daquela arte, quanto também eu tenho uma questão cultural. Então, por exemplo, eu posso retratar uma coisa que eu vivo, né, uma coisa que é do meu cotidiano, ou, por exemplo, eu quero retratar o Nordeste, eu quero retratar o Brasil, eu quero retratar praias, eu quero retratar a seca, por exemplo. Isso é uma questão da cultura, entendeu? Ou então você pode falar até mesmo de uma coisa que seja uma cultura completamente diferente, desde que a gente entenda que o processo de criação e apreciação da arte, ela envolve tanto uma esfera mental, né, do que eu idealizo, do que eu vejo, do que eu sinto, até uma coisa cultural, do que aquilo está representando, né, e qual esfera aquilo está englobando de realidade. E aí a gente vê que para entender essa questão da arte, a gente tem que entender que existe um processo de consciência humana. Se trabalha com consciência humana, a gente remete à psicologia, né? Porque a gente vai entender as questões de quê? De criação e de apreciação, não é mesmo? Então, dentro dessa consciência humana do que é a arte, a gente vai ter a percepção, que é a gente notar a arte, de eu ver um elemento, né, artístico e perceber os seus, os seus, as suas características. Por exemplo, esse dinossaurozinho aqui, ó. Quando eu percebo ele, eu noto a existência dele e as características que tem nele. Que ele é verde, que ele tem detalhes amarelos. E aí, a outra
coisa que a gente pode também perceber essa consciência humana é a emoção. Então a gente percebe, mas também a gente tem uma emoção. Qual tipo de emoção eu poderia desenvolver com esse objeto? Diria o humor. Por quê? Porque ele é pequenininho, porque ele é fofinho. Então eu posso ter uma afinidade porque eu gostei da cor, porque eu gostei dos olhinhos dele, alguma coisa do tipo. E o último do elemento de consciência humana seria a memória. A memória tá ligado a uma relação que a gente vai ter. A gente vai. Ah, eu assisti um filme que tinha dinossauros, disse que é um dinossaurozinho. Então, a memória vai te ajudar a relacionar o objeto, né? No caso, a arte, com o seu estado, né? Simbólico, mental, de recordação, que é a memória. Então, resumindo, nós temos uma consciência humana que vai perceber aquela arte, que vai sentir aquela arte e que vai ter memórias com aquela arte, seja ela do passado, seja ela até mesmo do futuro, que aquilo vai no futuro te causar recordações. Então, a percepção, a emoção e a memória, elas desencadeiam um certo tipo de pensamento e de linguagem. Então, quando você percebe a arte, quando você sente a arte, quando você memoriza aquela arte, você ocorre um processo de linguagem, de pensamento. Você memoriza aquilo, aquilo passa numa questão de raciocínio seu. E também de linguagem, porque uma conexão que você vai ter com aquele elemento. Se eu atribuo algum sentimento, se eu percebo, ou se eu memorizo um elemento como esse, eu tenho um processo de linguagem, de leitura. Eu meio que leio esse objeto, certo? A gente chama de leitura, apesar de ser uma coisa, né? Não é um texto verbal, é um texto não verbal, como vocês estudaram com a professora Amanda. Então, quando a gente traz a arte para uma questão de percepção estética, o que é estético? É exatamente isso, uma questão física, material, existe aquilo ali. O virtual também é uma percepção estética? Por quê? Porque existe toda uma questão de cor, de imagem, de proposta naquela arte. E aí, nessa percepção estética, a gente vai ter cor, forma, a criatividade e a simbologia que a gente vai atribuir àquela arte. Então, na cor, por quê? Como a gente falou anteriormente. A cor, eu gostei da cor, que é verde. Então, as cores são um elemento de percepção. Mas não só, pode ser também a forma, o fato dele ser 3D. Eu posso atribuir ele a alguma coisa. A imagem de um santo é uma forma, né? Então, e a criatividade, por quê? Porque quanto mais criativo for, vai chamar sua atenção. Por exemplo, esse dinossaurozinho, ele fica na ponta de uma caneta. Então, é uma proposta diferente, né? Porque ele também serve como borracha. Então, é um elemento criativo. Se mexe com criatividade, também leva um lado artístico. Vocês concordam comigo? E símbolos porque eu posso, né, ter alguma conexão com isso. Ah, foi um amigo que me deu, então eu tenho uma questão simbólica com ele, eu tenho uma afetividade, né, eu gosto dele. E aí, pessoal, a arte, né, ela também pode ser usada como uma terapia, né, num processo de cura que a psicologia faz. Então, a gente viu uma questão mental, né, do que a arte ela engloba, mas também tem uma questão da cura da psicologia, né, com esse elemento que é a arte. Né? A arte ela pode ajudar num processo terapêutico. E aí, a psicologia da arte vai dizer que a gente está condicionado, né, a perceber as coisas, né, através da nossa cultura. E isso vai influenciar na nossa percepção também de arte. Então, eu vou me identificar mais com uma coisa que tem um regionalismo maior, por exemplo. Eu vou me identificar mais com
coisas que são do Brasil do que coisas que são da China, da Indonésia. Então a gente tem uma questão de cultura, né, da cultura da gente, e isso vai interferir no processo da percepção da arte, certo? E aí outra coisa também que é importante a gente falar é que essa cultura gera identidade. Se a gente tem identidade, então isso está muito perto de você se expressar melhor através daquilo. Então, por exemplo, eu tenho um objeto artístico, ou uma música, um filme, um poema, e isso pode ser usado num processo terapêutico, né? Por quê? Porque isso pode ser um meio de comunicação muito bom para você poder falar, expressar a sua arte. E aí a gente tem uma questão de estímulo dentro de um processo terapêutico relacionado com esse desenvolvimento da arte, né? E aí que a gente tem uma psicologia, né? Que ela vai servir também como um processo de até mesmo instigar, né? Estimular um processo artístico por ser uma linguagem acessível, uma forma de expressão muito interessante de os humanos poderem se comunicar. Então, pessoal, a aula de hoje foi sobre a psicologia da arte e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Até a próxima semana.